começar, eu queria fazer uma pergunta para todos vocês, para começar. Vocês estão cansados de ter uma vida monótona? Ou talvez nem é tão monótona assim a vida da galera aqui, né? Assim, acho que é uma vida bem... A minha eu posso falar, a minha é bastante agitada, assim. Mas uma vida com pouco significado e desagradável. Já começa a ficar mais factível na nossa realidade, né? A gente tenta encontrar Deus, pois a gente acredita que se a gente achar a vontade de Deus, encontrando Deus, a gente vai achar a vontade de Deus e com isso tudo vai ser diferente na nossa vida. Será que a gente leva a nossa vida dessa maneira? Se você também pensa assim, de que quando você encontrar Deus, você vai encontrar a vontade de Deus e tudo vai melhorar, acho que vem comigo que acho que isso é para nós hoje. Todos dizem que querem entender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Alguém aqui já entendeu isso de verdade? Todo mundo deseja que a vontade de Deus se manifeste em nós, boa, perfeita e agradável para a nossa vida. Isso é, se a gente for pensar, isso é algo comum em todas as pessoas hoje em dia. Mas frequentemente a gente acha que nossa vida não está boa, nem agradável e muito longe de ser perfeita. Isso ocorre porque a gente acredita que o motivo da vida ser pouco agradável está nos problemas que nós enfrentamos hoje. E eu vou aqui listar alguns problemas que a gente tem. Você pode ter problemas com saúde. No meio de nós, vira e mexe, tem bastante gente com problema de saúde, acho que eu já tive vários. Problemas na vida financeira. Você pode ter problemas com seus relacionamentos. Um problema na família ou com a sua própria família. Problemas no trabalho também, eles são algo que tiram o nosso sono, né? Assim, acho que quando você está com problema no trabalho é difícil, porque parece que o trabalho é sempre a segurança da sua vida e quando você tem problema no trabalho, isso acaba trazendo algumas complicações, né? Então, logo a gente pensa, se a vontade de Deus é totalmente incompatível com esse problema, então a gente acredita que somente vamos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se os problemas desagradáveis sumirem da nossa frente. Ao contrário, se eles não sumirem, nossa vida ainda vai continuar amarga e fora de vontade. A grande notícia aqui é que nenhum desses problemas pode impedir a gente de experimentar a agradável vontade de Deus. Eu quero repetir isso aqui, isso precisa ficar gravado na nossa cabeça. Nenhum problema te impede de experimentar a agradável vontade de Deus. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Isso porque é uma vida derramada no altar de Deus que faz com que a vontade dele se revele boa, perfeita e agradável. Eu acho que já deu para entender onde a gente quer chegar. Circunstâncias favoráveis necessariamente não nos levam na vontade de Deus. Então, o fato, se você tiver uma vida que você não tem nenhum problema de saúde, nenhum problema na família, nenhum problema no trabalho, nenhum problema com nada, isso não tem nada a ver com ter a vontade de... a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A minha entrega para Deus, ela é quem produz em mim algo bom. Não é a resolução dos nossos problemas. É a minha entrega para Deus que produz algo em mim, algo bom. E esse algo também é perfeito e agradável. E não condicionado a nenhum tipo de circunstância contrária. Nada das outras coisas, se elas melhorarem, vão fazer com que a vontade de Deus esteja em mim. Então a gente tem que prestar atenção.
A questão não está no mundo externo. A questão está dentro de nós. Está na forma e na intensidade que eu me relaciono com Deus. A minha comunhão com Deus determina se eu vivo ou não a vontade de Deus. Intensidade é uma palavra da moda hoje em dia, né? Todo mundo fala sobre intensidade. Aí eu fui fazer algumas pesquisas sobre intensidade. E aí a primeira pesquisa foi, claro, a definição de intensidade, né? E aí fala, intensidade é um termo que pode ter significados diferentes dependendo do contexto. Ok, vamos tentar entender os contextos aqui. Assim. E aí ele fala, no contexto de um dia a dia, intensidade se refere ao grau de força, energia ou profundidade com que algo acontece ou é sentido. Aí eu vou dar 2 exemplos. Ela ama com intensidade. Isso quer dizer que ela ama com muita força. A luz do sol está com muita intensidade hoje. Então quer dizer que o sol está muito forte. Aí a gente tem na física, né, que a quantidade de energia ou força que passa por um espaço ou acontece em um ponto em determinado tempo. E com isso ele dá a intensidade da luz, quanto mais forte a luz, mais ela vai iluminar. E a intensidade do som, quanto mais intensidade, mais volume a gente tem. Coisas da moda também, no exercício físico, a gente tem intensidade, que é se eu for fazer uma caminhada leve, ele é um exercício de baixa intensidade. Se eu for correr rápido, ele é um exercício de muita intensidade. E aí eu tentei procurar isso na Bíblia, né? Cara, como é que a gente vê isso no contexto bíblico? E aí no contexto bíblico ele está relacionado à profundidade, entrega e fervor com que alguém vive a sua fé ou realiza algo para Deus. Ela não aparece com palavras exatas na Bíblia. Putz, claro, eu tentei procurar por intensidade, eu acho que isso é uma palavra nova, né? Mas ela é percebida do modo como os servos de Deus agem, com paixão, zelo, amor profundo, temor e sinceridade. Vou trazer aqui 3 exemplos para vocês. Romanos 12, 11, ele fala assim, no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. E aí aqui, nessa parte, fervorosos mostra a intensidade espiritual. Servir a Deus com paixão, não de forma morna ou mecânica. Em Mateus 22, 37 fala, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E o todo aqui expressa intensidade. É um amor completo, inteiro, que envolve por ser completo. Salmo 42, 1 e 2 fala, como o servo anseia por águas correntes, assim minha alma anseia por ti. É até uma música famosa aí, né? A galera gosta bastante dessa música. A sede da alma por Deus é um exemplo de intensidade espiritual, desejo profundo de estar na presença de Deus. Então, intensidade, acho que a gente tem vários exemplos de como que deve ser o nosso relacionamento com Deus. Quanto mais intensidade a gente tem, mais a gente vai viver a vontade de Deus. Por isso que Romanos 12, em questão, ele fala de entregar-se a Deus, que nos leva a um lugar de plenitude e faz com que essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus se manifeste em nós. A minha pergunta agora, antes de começar, é: você deseja realmente viver a agradável vontade de Deus? Eu quero ler aqui, acho que a Ana vai colocar ali. Eu vou ler Romanos 12, 1 e 2. Eu sei que a maioria das pessoas usam o NVI, mas acho que eu usei Yara aqui, porque faz mais sentido com o que eu iria falar. Então vamos lá. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos orar? Baixa a cabeça. Pai amado, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado por essa casa, Senhor. Muito obrigado porque que a gente pode se reunir e falar da sua palavra abertamente, Senhor. Obrigado porque a cada dia mais a gente pode conhecer mais e mais de Ti. E, Pai, nos dê entendimento, discernimento, para que as suas palavras hoje possam entrar no nosso coração e causar uma transformação na nossa vida, Senhor. Que a gente possa sair daqui com a certeza de uma entrega total a Ti e que nossa vida possa ser verdadeiramente transformada a partir de hoje. Muito obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. A gente vem por uma jornada de não sei quantos domingos, eu sei que são 11 capítulos de Romanos, 11 longos capítulos, né? E ele explica o plano da salvação, a graça e a justificação pela fé. Esses capítulos eles falam da ação salvadora que Deus fez pelos homens. E o capítulo 12 ele inicia requerendo uma resposta perante tudo aquilo que Deus já fez por nós. E agora Paulo ele até muda o tom da conversa dele. Eu quero destacar alguns pedacinhos desse versículo, vamos tentar desmiuçar aqui. Deixa eu deixar aberto aqui no meu celular para ficar mais fácil. Ok. Não para. Está aqui já, né? Qual que é a primeira palavra? Rogo-vos. Todo mundo sabe o significado disso? Rogo-vos é uma palavra muito, muito, muito forte. Ela expressa como se fosse uma súplica, um grito, tipo, algo que vem da alma mesmo, assim, tipo, do espírito, de dentro de Paulo. Paulo usa a palavra rogo para expressar também seriedade e humildade do seu apelo. Ele não impõe nada, mas ele convida com compaixão. Sabe como um pastor que quer o melhor para o seu rebanho? É como se ele dissesse: o que eu vou dizer agora é tão importante que vocês vão precisar dormir, acordar e andar sobre exatamente isso a partir de agora. O que eu tenho para dizer para vocês tem que fazer parte da vida de vocês, o tempo todo. Daqui para frente, ser ouvinte no domingo aqui na igreja não basta. Não vai preencher o requisito de Deus. Pois Deus requer uma resposta clara daquilo que Ele está ordenando. Chegou a hora de reagirem, de terem uma atitude nova perante toda essa ação graciosa realizada por Deus. É bastante coisa, né, para uma palavrinha tão pequena assim, né? Acho que quando a gente olha isso, fala rogo-vos, a gente talvez não dê tanta importância para aquilo que realmente significa. E aí a gente tem o próximo, pelas misericórdias de Deus. Aqui já. Pelas misericórdias de Deus. Paulo apela às misericórdias de Deus. E o que ele está se referindo aqui nesse exato momento? Ele está se referindo à graça, o perdão e a salvação que foram oferecidos por Cristo na cruz. Por conta dessa misericórdia sem fim de Deus é que Paulo roga para que deixemos que seja gerado dentro de nós esse casamento entre a nossa vontade e a vontade de Deus. Ficou claro ou ficou confuso? Isso.
Somente pela misericórdia é que eu posso me apresentar diante de Deus. Se não fosse pela misericórdia de Deus, imagina Deus olhando lá de cima, tudo que a gente faz aqui hoje, provavelmente nosso destino seria virar uma pedra de sal, né? Deus fala, esse cara aqui merece ser uma pedra de sal, toma. Então, pelas misericórdias, a gente pode se apresentar diante de Deus. A gente pode ser transformado e viver a vontade de Deus. A nossa consagração é uma resposta a tudo que Deus fez por nós. A gente não serve a Deus por medo ou por obrigação. Tem bastante gente que serve a Deus por medo de ir para o inferno e todas essas coisas, assim, né? E talvez a pessoa não tenha entendido nada e talvez ela até vá para o inferno mesmo. Assim. Então, mas a gente serve a Deus em gratidão por tudo que Ele fez por nós. E aí agora eu quero falar do próximo ponto que fala assim: apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo. Vamos parar aqui no vivo. Nos tempos antigos, o sacrifício era você levar até o altar um novelho, um animal imaculado, e aí você matava esse cara, esse animal no altar. Agora Paulo, ele nos chama para ser sacrifício vivo. Pode ser que em algum momento vocês vão ver o Carlos subir aqui, pega algum de vocês com a faca e aí ele faz a parada e Deus perdoa todos os nossos pecados. Vamos esperar que não, ou que pelo menos não seja eu. Né? O corpo, ele representa tudo. Quando ele fala apresenteis o vosso corpo, o corpo, ele representa absolutamente tudo. Ele representa todas as nossas ações, todas as nossas decisões e todos os nossos relacionamentos. Faz sentido para você? Então, quando ele fala apresentei-vos o vosso corpo, ao falar de corpos, Paulo está incluindo toda a totalidade da nossa existência, cada pensamento, atitude ou ação. O apóstolo poderia ter dito: venha, ofereça o teu coração. Mas o texto está falando de corpo. Não dá para a gente seguir a Deus só com o nosso coração. Eu acho que viver uma fé, a fé, ela tem que ser visível e prática. Se a nossa fé está só no nosso coração, pode ser que a gente meio que consiga se esconder. Eu estava fazendo algumas pesquisas, né? E aí eles falam que os gnósticos faziam assim. Eles dividiam o homem em 3 partes: corpo, alma e espírito. Com isso, afirmavam que qualquer pecado cometido pelo corpo desse cara não tinha como contaminar a alma das pessoas, pois eram coisas distintas. Diziam que a matéria, o corpo mesmo, era mau, mas o espírito era bom. Assim, não tinham como evitar o pecado. E aí, isso é uma baita de uma heresia. Quando Paulo fala... O Theo está meio bravo aí. Quando Paulo fala seu corpo, não tem nenhuma dessas divisões. É o todo. É o que você pensa, é o que você sente, e é aquilo que te faz estar aqui nessa terra, que é o seu corpo. Aí vamos passar para o próximo ponto, né, que ele fala: apresenteis o vosso corpo como sacrifício santo. O animal oferecido lá atrás, lá no tempo do Antigo Testamento, ele não poderia ter defeito algum, né? Ele deveria ser um animal que fosse separado para Deus mesmo. Uma pergunta simples, e eu fiquei fazendo essa pergunta ontem, meio que a tarde inteira comigo mesmo, e aí eu fiquei assim, putz, isso é muito mais profundo do que eu imagino. Ela falou assim: você pensa no seu corpo como sendo algo de Deus? E você pensa
matéria como uma manifestação da glória de Deus, do seu corpo? E aí eu fiquei pensando muito na minha vida e o quão eu sou negligente com a minha saúde, por exemplo. E aí eu fiquei pensando, falei, cara, será que eu sou um cara que já entreguei o meu corpo para Cristo e eu ainda sou negligente com aquilo que não tem mais poder, não é mais no meu poder, eu estou só sendo um cuidador? Será que eu estou cuidando direito disso, né? O próximo passo ele fala: apresentei o vosso corpo como sacrifício agradável. Lá a gente já falou que o sacrifício do animal lá no Antigo Testamento era um animal sem mácula nenhuma. Então eu trago isso para a minha vida. O meu sacrifício, eu posso no altar de Deus, precisa ser vivo e sem mácula. Se assim for, ele vai ser agradável a Deus. Ele se agrada do que é santo e vivo. Isso é ser um sacrifício agradável a Deus. E aí a gente pode retomar na pergunta anterior, se a gente pensa no nosso corpo sendo algo de Deus. E aí a próxima parte, essa é a parte que mais me pegou, assim, que é o vosso culto racional. No grego, a palavra racional, ela chama lógicos, que também pode significar inteligente, coerente e até mesmo espiritual. O nosso culto a Deus não é apenas emoção, mas é uma entrega diária. E foi aqui que isso aqui me pegou demais, assim. Porque eu gosto da emoção. Eu gosto do Espírito, você sentir o Espírito Santo cheio. Às vezes é muito engraçado, e faz tempo que eu não faço isso. Às vezes eu ficava em casa sozinho e eu colocava a música bem alto e quando eu me via eu estava chorando e eu sentia a presença do Espírito Santo me abraçando ali e tudo mais, e aquilo era tão reconfortante para mim, aquilo era tão bom, e por várias vezes eu buscava isso porque eu acho que eu precisava desse momento, mas ele era um momento que acabava muito rápido e que eu ficava frustrado às vezes depois. Vou dar outro exemplo, sei lá, eu acho que, não sei se aqui todo mundo conhece, mas a gente tem um encontro que chama Gente, e ele é um negócio maluco, que as primeiras 6 horas são algo extremamente entediante, mas as próximas 15 horas é uma coisa, é uma explosão de emoção que eu não sei, você pode ficar parado ali quando você chegar no final do encontro, é tanta emoção que você viveu ali que seu corpo fica exausto e às vezes você não consegue nem andar. Quero trazer alguns exemplos de fé com consciência. Isso vale para todo mundo, mas eu comecei a me encaixar em muitas coisas aqui. Um exemplo de fé com consciência. Muitas pessoas vivem da emoção no culto. Né? Hoje em dia a gente tem bastante igreja que é tudo escuro, e a música é alta, e as pessoas repetem como se fosse um mantra, e aquilo emociona. Hoje as pessoas pensam até na sequência das notas da música para que isso gere uma emoção diferente nas pessoas, e com isso as pessoas fiquem mais emocionadas, claro, e elas começam é como se fosse o novo ópio, né? Tipo, as pessoas começam a buscar aquilo ali o tempo todo porque faz algo diferente, gera algo diferente nas pessoas. Então, e eu gosto disso, viu? Tá? Eu sou um cara que eu preciso assumir que eu gosto dessas coisas, assim. Então, assim, as pessoas procuram isso no culto, elas vão nas igrejas que acontecem isso, mas quando saem para fora da igreja, ela continua mentindo, ela continua enganando,
continua consumindo qualquer tipo de pornografia, sensualidade que existe, trata mal a sua família. Então, o culto racional, ele é coerente. Se você vive toda essa emoção na igreja, você precisa viver ela em casa, você precisa viver ela no trabalho. E essa aqui é boa, né? Essa me pegou bastante. Você precisa viver ela no trânsito. Para quem é mais moleque aí, assim, vocês vão viver ela também jogando futebol com os crentes. Isso é algo que pega bastante. Oi, filho. Adorar a Deus não pode se limitar aqui só no domingo. A gente chegar aqui domingo, putz, a gente canta meia dúzia de música bonita e não sei o quê, que mexe com o nosso coração. A hora que a gente sai da porta para fora, pô, já voltou a ser o mesmo cara, né? E aí agora a gente vai entrar na parte que é mais legal desse versículo, e que ela fala assim, não se conforme, né? Porque na verdade está aqui, não vos conformeis com este século. E o século aqui, ele está... Acho que eu fiquei escutando minha voz e aí ele não está entendendo o que está acontecendo, né? Século aqui nesse versículo, ele quer dizer sistema atual, né? Com a mentalidade caída do mundo. Ela, tipo, é isso que deve... é isso que significa século. E conformar significa tomar forma, se moldar. Então, Paulo está dizendo aqui, não se encaixe nesse molde. Exemplo, né? Assim, sei lá, como que um crente que pensa como o mundo vai viver a vontade de Deus? Vocês já pararam para pensar isso? Assim, tipo, putz, eu sempre tento não colocar coisas polêmicas aqui, mas, sei lá, eu não tenho como fugir, né? Como eu, Vinícius, como um crente, vou viver a vontade de Deus se eu sou a favor do aborto, se eu for a favor da legalização de drogas, se eu for a favor da homossexualidade? E aí, assim, a homossexualidade e não homossexual são coisas diferentes, né? Acho que isso é uma coisa que a gente pode discutir num outro momento. Mentalidade mundana. Eu fico pensando assim para o crente, o mundo diz assim, hoje é muito claro, né? O mundo fala assim, se alguém te feriu, revide. Assim. Isso hoje está claro. A gente acabou de ver essa briga meio estranha entre Israel e Irã, e aí os Estados Unidos entram, aí os caras atacam, não sei o quê. Então, toda vez que um cara faz um ataque, não existe ninguém que fala assim, não, peraí, vamos pensar e raciocinar da maneira certa, da maneira correta. Não, tipo, o cara já faz um ataque esperando o revide da outra pessoa. Mas o cristão, o que o cristão faz nessa hora? Alguém sabe dizer? O cristão, ele perdoa, né? Nesse exato momento, o cristão, ele sabe que precisa perdoar. Outra coisa, o mundo diz, busque dinheiro. Você precisa ter cada vez mais dinheiro, que você precisa ter não sei o quê, que você precisa ter um carro melhor, que você precisa ter uma casa melhor, que você precisa ter roupa melhor, que você precisa fazer isso, que você precisa fazer aquilo. E o cristão, o que ele busca em primeiro lugar? O reino de Deus em primeiro lugar. Viver sem se conformar é não aceitar essa lógica do mundo. Hoje tem um novo vilão, né? Hoje é sacanagem falar. Há muito tempo a gente tem as redes sociais. E o quanto as redes sociais ditam o ritmo das nossas vidas hoje. E aqui eu fiquei pensando muito... Esse ponto me pegou bastante também. Porque todo o meu tempo livre eu gasto com redes sociais. Não sei se você faz isso, mas eu faço. E toda hora que eu posso, eu estou, sei lá, eu fiquei ontem assim, toda hora eu estou lá vendo o Instagram, e eu só vejo besteira no Instagram, tá? Não vejo nada de útil, assim, vejo, sei lá, fico vendo piada, fico vendo umas coisas só meio tonta. O mundo na rede social, ele grita por aparência, né? As pessoas querem viver para postar e mostrar o quão felizes eles são. Mesmo
putz, a galera estando cada vez mais vazia, assim. E quando a gente fala aqui em renovar nossa mente, né? A gente precisa buscar agradar a Deus e não os nossos seguidores. A não ser que você faça muitos seguidores de Cristo, ou seja, e as pessoas, então... Ai, ai. Próximo passo. Mas transformai-vos. Quando você escuta transformai-vos, o que você pensa? Tem alguns nãos que a gente pode falar. Não posso tomar a forma desse mundo. Não posso me moldar a essa cultura que hoje é predominante. Não cabe selecionar qual parte do mundo eu posso desfrutar. Não é isso. Porque se a gente fala assim, não, cara, tipo, até ali eu posso ir e tudo mais, não tem... eu acho que os prazeres do mundo, eles te corrompem muito mais facilmente do que que a igreja consegue dominar o seu corpo e o seu coração. Assim, eu acho que não dá para a gente andar em cima do muro, né? Como dizem, o muro é do diabo. Então a gente precisa fazer. Tem várias coisas que a gente pode pensar, né? Eu lembro daqui o exemplo da garça, né? A garça, ela vive na lama, mas ela está sempre branca e toda impecável. A palavra grega que Paulo usa no versículo 2 é metamorfose. E a explicação de metamorfose é a transformação de um ser para outro ser, uma mudança total na forma, uma mudança de dentro para fora. Todo mundo conhece a história da lagarta aqui? Lagarta, ela passa num período da vida dela, ela é uma larva que só alimenta de folha e ela fica se rastejando para se locomover. Antes de sofrer alguma mutação total, ela fica num casulo por um tempo, até estar pronta para uma transformação milagrosa. Quando borboleta, ela fica totalmente formada, o casulo se rompe e ela sai pronta para voar e se alimentar de pólen de flores. Então, ela já deixou todo o passado dela aqui para trás, né? A mudança da lagarta em borboleta, ela implica em uma mudança radical, não só na forma dela, mas como nos hábitos dela. E os hábitos antigos são aquelas coisas que a gente fazia... Os hábitos antigos são as coisas que ela fazia antes de ser uma borboleta. Se a lagarta um dia se arrastou para chegar a algum lugar, hoje em dia ela pode voar. Se um dia ela comeu folha e não sei o quê, hoje ela se alimenta de flores, assim, do pólen das flores. E a mudança fundamental que aconteceu com ela, é a metamorfose, afetou também o jeito de ser e os lugares que esse bicho frequentava. Né? Porque antes... E é muito legal, assim, tem gente que não gosta de borboleta, né? Mas antes, a mulherada, quando vê uma lagarta, primeiro dá um gritinho, e aí agora, quando vê uma borboleta, parece que fica um pouco mais feliz, né? Eu acho que a mudança afeta todo o ambiente que você vive. E uma informação importante é, só tem uma metamorfose se houver uma mudança radical, não só na forma, mas nos hábitos e na maneira de ser. A Bíblia afirma que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Somos transformados pelo Espírito Santo dia após dia. Ontem, né, que eu estava terminando aqui, eu anotei aqui, eu coloquei assim, eu quero ser transformado todos os dias, renovado todos os dias, até o final da minha vida. Acho que isso
Eu gosto de ir anotando essas coisas porque eu crio marcos na minha vida. Para que a gente possa, sei lá, olhar, putz, a partir desse dia isso deveria ter acontecido ou tem acontecido. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A palavra grega que Paulo usa aqui, no versículo 2, para renovação já está escrito aí, não sei, metanoia, né? Estava escrito agora há pouco, que é uma mudança de mente. Nossa vida é construída através de pensamentos. Se você quer uma mudança na sua vida, você precisa renovar a sua mente. Não tem como ser transformado com pensamentos incoerentes rodando a sua mente. A Bíblia diz em Romanos 12, versículo 8, fala: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Eu vou ler de novo. Vou ler só isso aqui, ó. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Tenta voltar aqui, sei lá, que horas são agora? 11h20. Todo mundo deve ter acordado por volta das 8 horas ou 7. Então a gente tem aqui um prazo de 4, 5, 6 horas. Todas as coisas que vocês pensaram nesse prazo de 4, 5 horas é honesto, justo, puro, amável, boa fama, existe virtude, tem algum louvor? É isso que a gente precisa, renovar a nossa mente. O que tem expresso nesse versículo é o retrato da palavra de Deus. Ela é verdadeira, honesta, justa, pura, amável, de boa fama, poderosa e nos conduz à adoração a Deus. Você não precisa ser um escravo dos seus pensamentos. Você pode viver a vida sob o controle do Espírito Santo e vencer essa batalha, renovando a sua mente. Duas coisas. Renovando sua mente com a Bíblia. Você pode ser ansioso e inseguro, mas se você meditar lá em Mateus 6, sobre não andeis ansiosos por coisa alguma, não vai ser agora, não vai ser amanhã, não vai ser depois de amanhã, mas talvez depois de amanhã, você começa a confiar em Deus. E ela vai sendo lavada e transformada, palavra por palavra. Não é de uma hora para outra. Eu queria muito que fosse, eu queria muito que eu saísse por aquela porta hoje e eu recebesse uma unção tão grande de Cristo que eu fosse igual Paulo. Mas não é, cara. É no dia a dia. São eliminando pequenas coisas do nosso dia a dia e adicionando tudo que for justo, honesto, amável, de boa fama, que tenha virtude, que há louvor. A gente consegue ir lavando a nossa mente, tirando o que é ruim. Vou dar um outro exemplo aqui que eu fiquei pensando. Música, filmes e conversas. Se você consome o que o mundo produz, sei lá, músicas sensuais, séries com valores distorcidos e conversas tóxicas, sua mente vai se moldando ao mundo, mas quando você começa a filtrar o que entra, a transformação acontece. E eu fiquei pensando aqui, eu não sei o quanto de vocês assistiram a série Narcos, do Pablo Escobar. Foi uma febre, né, quando saiu. E eu gosto muito de olhar essas coisas, porque quando eu era mais na minha infância, no começo da adolescência, esses caras eram muito famosos, né? Então, uns já tinham morrido, mas eles eram muito famosos. Mas eu estava assistindo, eu assisti essa série e aí eu comecei a lembrar, nesse exato momento, quando eu estava estudando isso aqui, o quanto que eu fiquei de dó do tal do Pablo Escobar. O quão poderosas são essas séries de fazer com que você comece a ficar com dó do bandido. E eu falava, putz, mas o cara morreu sozinho, pô, o cara não sei o quê, coitado, não podia nem ver a família.
E aí, nesse exato momento, eu consegui olhar e falar assim, cara, mas meus valores estão muito deturpados. Assim, putz, eu fiquei com dó de um cara que matou... E ele matou muita gente, né? Dizem que ele matou, sei lá, milhares e milhares de pessoas, mas ele ajudou tantas outras, né? Que ele construiu um bairro lá, uma favelona lá, e aí os caras... mas ajudaram... Então, assim, é meio complexo, né? A gente vai... Como que a gente pode renovar a nossa mente se a gente está deixando com que o mundo mude até os nossos conceitos do que é certo e o que é errado? E por fim a gente tem, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como é a vontade de Deus? Boa. Faz com que todas as coisas cooperem para o meu bem. As coisas podem estar difíceis. Você pode estar, lembra lá no começo que nós conversamos, que a gente tem problema da família, a gente tem problema de saúde, a gente tem problema de todas essas coisas. Mas no final você vai conseguir concordar que tudo cooperou para o seu bem. Porque isso são coisas externas, isso não é uma coisa interna de você com Deus. Os seus problemas externos não têm nada a ver do seu relacionamento com Deus. E os problemas externos, eles não interferem para que você tenha um bom relacionamento com Deus. A gente vai entender que tudo que a gente está passando aqui é passageiro. Agradável. Quando a minha vontade se casa com a vontade de Deus, o prazer de Deus passa a ser o meu prazer também. Eu sempre penso na vontade de Deus, como que é assim, imagina uma estrada que ela é uma linha reta, e você, pobre mortal, você vem numa linha que é numa estrada que ela é sinuosa assim. Essa é a estrada da sua vida. Em algum momento, você vai cruzando com a vontade de Deus. Em algum momento você tem uma linha reta e aí você vai passando, pá, aqui eu encontrei, aqui eu encontrei, aqui eu encontrei. E eu acho que a nossa principal missão aqui é fazer com que essa estrada seja cada vez menos sinuosa. Ela seja cada vez uma reta para a gente casar a nossa vontade com a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela precisa ser a nossa vontade também. A vontade da gente não... A gente não... A vontade de Deus precisa ser a nossa, e não a nossa vontade ser aceita por Deus. E conforme o tempo vai passando e a gente vai se encontrando cada vez mais com Deus, eu acho que a gente começa a desejar mais essa vontade de Deus, a amar mais a vontade de Deus, porque ela é boa, ela coopera para o nosso bem, independente dos nossos problemas. Quando a nossa vontade se casa com a vontade de Deus, de forma que a gente deseja oferecer a Deus, não é só o que é exterior a nós, mas é algo que procede da nossa própria vontade. Então tudo começa a se tornar um privilégio, um prazer, que é agradar a Deus. E um privilégio é você ter um corpo para oferecer a Deus. Perfeita, quando a vontade de Deus passa a ser a minha vontade, o melhor de Deus se manifesta perfeitamente em mim. A vontade de Deus passa a ser o meu norte. A gente passa a voar para lugares mais altos. A gente passa a querer mais de Deus. Talvez você já quis muito algo, quero algo que você percebeu que era uma cilada. A vontade de Deus, ela pode parecer difícil no início e dolorida, né? Porque, igual aquela história, né? Eu quero isso porque todo mundo tem, sua mãe fala, você não é todo mundo. E Deus é assim. Deus, ele olha pra gente e fala, eu quero isso, ele fala, você não é todo mundo, cara. Você é meu filho. O que Deus tem é bom, é agradável e é perfeito. Basta a gente confiar. Quando a gente se entrega totalmente, nosso corpo, é tudo aquilo que a gente é, tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente faz, a gente experimenta algo que o mundo jamais
pode dar, que é a plenitude da vontade de Deus. Amém? Eu quero orar, mas antes eu quero... Baixa a cabeça, por favor. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. E a pergunta fala assim: você está vivendo uma fé de aparência, de vir só domingo no culto? Ou você está vivendo uma entrega verdadeira? Se a gente sair daqui agora, um cara fechar a gente aqui, a gente vai lembrar que a gente teve uma entrega verdadeira para Cristo, ou a gente vai xingar o cara? Pode ser que você seja crente, cristão, palavra que você quiser usar, há muitos anos. E você não tenha entregado todas as faces da sua vida. Talvez você não tenha entregado nem o seu corpo. Talvez você tenha entregado só o seu coração. Ok. Mas chegou a hora de a gente entregar tudo aquilo que a gente tem para Deus. Chegou a hora da gente entregar toda a nossa vida. E que a gente possa viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Pai, muito obrigado, Pai, porque a sua palavra é rica e nos ensina todas as vezes que a gente olha para a sua palavra, todas as vezes que a gente lê, todas as vezes que a gente se encontra com a sua palavra, ela nos traz algo novo, Pai. Eu te agradeço por isso. Senhor, até aqui eu vivi uma vida, talvez, de aparência, Senhor. Talvez minha fé não tenha sido tão ideal para que eu possa viver a boa, perfeita e agradável vontade de Ti, Senhor. Mas nesse momento eu quero Te entregar tudo que eu tenho, Pai. Eu quero Te entregar o meu corpo, Senhor. Eu quero Te entregar as minhas ações, os meus pensamentos, os meus sentimentos. Pai, para que dia após dia minha mente seja renovada pela Sua palavra, seja renovada por Ti, Pai. Eu sei que vai demorar, eu sei que vai doer, Senhor. Vai ser difícil abandonar muitas coisas, Pai, mas eu quero Te pedir. Me ajuda, Senhor. Essa é uma caminhada que eu não sei fazer sozinho e eu não posso fazer sozinho. Pai, eu Te entrego minha vida. Senhor, que o Seu Espírito possa mudar a vida dos meus irmãos aqui também, Pai. Eu oro para que o Seu Espírito inunde o coração de cada um aqui e eles possam analisar a si mesmo. E se esse for o momento, eles também possam entregar o corpo de cada um para Ti, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém.